A minha peça, Diálogo 1, ou A Experiência Contraditória Contemporânea para Flauta e Eletrônica de Baixo Orçamento, ela reflete exatamente sobre aquilo que o nome diz. Como no nosso mundo contemporâneo, as trocas entre as músicas que a gente ouve, os sons que a gente ouve, por nossa vontade ou não, acaba acontecendo de uma maneira muito louca, onde a música que a gente consome é atravessada por propagandas e coisas muitas vezes indesejadas, mas como isso reflete o nosso mundo e a maneira como ele funciona. Com isso, eu tentei dialogar com várias questões, vários estilos históricos, desde a música medieval, como Hildegarda de Bingen, até a primeira música mista do mundo moderno, também para flauta eletrônica, ou outras ideias diversas. No entanto, minha principal inspiração para a criação, tanto da eletrônica quanto para a flauta também, foi o Vaporwave. Vaporwave é um estilo musical surgido na internet que usa a ideia de samples, ou seja, cortar partes de músicas antigas, dos anos 80 e 90, para a criação de uma outra estética, se aproveitando de uma espécie de uma memória coletiva. Então é uma maneira de dialogar com uma certa história que me interessou bastante durante esse processo, e o que eu pensei foi como utilizar a própria ideia de samples para a construção da eletrônica, mas também da flauta, como utilizar pedaços de coisas prontas, seja já da própria peça ou de outras coisas, espécies de citações, para a criação de coisas novas. Como a ideia de utilizar material já pronto pode ser um veículo de uma criação de novas ideias que dialoga ainda com a história daquilo que já existe. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Valeu!
esses prêmios de vários outros planetas que giravam ao 16 cruzeiros in the waves are safe. Contemporary classical music. Creative. Music. Technology. Electronic music. Contemporary. Sci-fi. Deveria escovar os dentes depois de comer. Mas deixa agora não dá. Por isso uso o creme dental. Elefante 76,50. Tem que testar. Everyday low price. Your shop is convenient. History don't fail to put in some contradictions. Confidence.
contradictions. Anaculi. Essa música foi composta esse ano. É uma música para piccolo e para flauta. Foi dedicada ao Jonatas Monteiro e ela começa com uma melodia misteriosa, bem no estilo de choro-valsa. Depois tem uma brincadeira, digamos, lembrando um pouco o canto de pássaros e volta novamente ao tema principal. Espero que gostem.
pessoal, meu nome é Rafael Garcia, ou Atala Bucás, meu nome é artístico. Vou contar um pouco sobre a história da minha peça Rupestre, que vai ser apresentada aqui no concerto pelo Leandro. Bom, essa história começa em 2020, eu tinha acabado de terminar a faculdade e estava entrando na EMESP. Então foi muito legal esse momento, pois eu estava tendo uma retomada de contato com sonoridades que eu julgava muito importante para mim. E eu sinto que essa peça representa um pouco essa retomada assim, de sonoridades, claro que sobre um novo enfoque, né? Então eu estava estudando as peças solos do Debussy, do Varese e de outros artistas, né? Estava nessa pesquisa intensa de repertório para flauta solo, né? E continuei isso também depois desse momento. E, enfim, eu acho que essa peça representa um pouco essa volta ao estágio elementar, de certa forma. Então, por isso eu coloquei o título dela como Rupestre, e que, inclusive, no desenrolar dessa música, né, eu queria que ela tivesse uma representação, né, de alguém descobrindo sons diferentes, sons novos, né, voltando a um estágio assim de contemplação assim mais elementar, quase primitivo. Então, por isso que tem o nome de Rupestre. E é isso, eu fico muito feliz que ela vai ser apresentada aqui ao vivo. Bom concerto para vocês. E a música se chama Ecos de Saudade. A ideia é transmitir o que eu sinto quando eu sinto saudade, algo bem melancólico e pra mim, pelo menos quando vem a saudade, vem uma lembrança forte e outras pequenas do mesmo fato ou da pessoa, como se fossem ecos. Então eu tentei transmitir isso na peça. Tem uma melodia bem marcante e depois fragmentos delas vão se repetindo como se fosse um eco. E ela vai se desenvolvendo dessa forma. Espero que vocês gostem.
pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Hiroshi, sou compositor, participante do projeto da Flauteios. Escrevi uma peça curta, uma miniatura, né? A miniatura número 3 para flautim, em que a Nadine Moraes, ela, de forma muito carinhosa, executou. E vou falar um pouquinho sobre a peça. A peça ela tem algumas ideias que já estavam sendo exploradas em algumas peças anteriores minhas, né? Uma delas especialmente para flauta solo, em que eu fiz algumas utilizações de sonoridades de ar de tubo, de sonoridades mais rítmicas para a flauta, né? Então eu quis traduzir essas mesmas ideias, né, para o flautim, para ver como que isso soaria, né? Para além disso, também eu fiz alguma experimentação com alguns modos, então construí alguns modos para utilizar na peça, e especificamente também utilizei também a sonoridade de ar, né, e nota. Então espero que vocês gostem e até mais. Olá, meu nome é Caio Tismer, eu sou compositor da peça As Mariposas do Lago Anil. E o processo composicional dessa peça foi bem interessante, porque houve uma troca intensa de informações, ideias e sugestões com a Giovanna Dílio, o que culminou nessa execução linda que a gente vai assistir hoje aí, né? A ideia central da composição é representar ao mesmo tempo a beleza das mariposas, né? E essa ideia também mística do Lago Anil, que é uma coisa simbólica, né? Não é um local que existe. E ao mesmo tempo representar esse aspecto feio, né, das mariposas, que são esses movimentos incongruentes e súbitos, né, que alternam entre repouso e movimento súbito, né. Então eu quis representar isso, o bater das asas das mariposas, e eu espero que vocês gostem da peça. Muito obrigado.
Essa música se chama Dodecafunk. A ideia surgiu quando teve uma discussão na internet sobre arte, né? Se o funk carioca é arte ou não. Alguém comentou, prefiro música dodecafônica. Então me veio na cabeça, e se eu fizer um funk dodecafônico? Então eu fiz esse funk dodecafônico para um trio de flautas. Vamos ver o que vocês acham aí do resultado. Oi pessoal, meu nome é Juan Bajete. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha peça Música para Flauta Solo. Ela é uma peça que eu escrevi inspirado nos estudos para violão do Léo Brauer, os estudos simples, o estudo número 20. É uma peça de estilo minimalista e eu tentei trabalhar aspectos rítmicos e de dinâmicas. Eu espero que vocês gostem.
peça é Caíra da Essência das Flores. O título foi tirado de um haiku do Yukio Mishima, que foi uma das últimas coisas que ele escreveu antes de morrer. E muito inspirado pela sua vida, pelos seus ideais e pela sua obra, eu quis remeter um tanto à atmosfera de um Japão feudal ou alguma coisa assim. E para isso eu utilizei uma escala conhecida como escala japonesa, que na verdade é uma pentatônica formada sobre o modo frígio. E escrevi algumas técnicas como apogiaturas articuladas um pouco mais rápido. E também utilizei o fall, que é uma espécie de glissando. E essas técnicas se assemelham muito à música tradicional para flauta japonesa. E por isso que eu tentei trabalhar um pouquinho em cima disso. E, bom, é isso. Obrigado. Olá pessoal, sou Leandro Conservani. A minha peça é o Trio e ela foi uma peça que eu compus para eu e meus amigos tocarmos. A época a gente estudava em Tatuí e nós montamos um trio, 2 flautas e fagotes, mas a gente não tinha muito repertório, então a gente decidiu fazer alguma coisa, né? E essa foi a peça que eu fiz.
me chamo Felipe, sou compositor da música Miragem número 2 para flauta solo. E, bom, essa música tem influência da música Syrinx, de Debussy, que é para flauta solo também, mas tem muita influência das bandas de pife e da música popular brasileira. Espero que gostem e é isso. Olá pessoal, meu nome é Thomas Incal, sou compositor e agora vocês ouvirão a peça Flauteio, feita especialmente para esse programa. Essa peça basicamente
Ela se resume em 2 sessões, em que na primeira a gente apresenta uma melodia bem contínua, bem vagarosa, bem sutil, bem singela, e que acaba desenvolvendo para uma segunda parte, onde a gente apresenta todo o pano de fundo onde essa melodia foi calçada, mostrando um pouco mais aspectos rítmicos e harmônicos. Quem vai tocar a peça é Estela Lira e eu espero que gostem. Olá pessoal, Caio Tismer aqui. Eu queria falar um pouco sobre a minha peça Homoplasia da Existência. E essa peça gira em torno dessa ideia de homoplasia, né? A homoplasia, para simplificar um pouco, é a ideia de que animais totalmente diferentes, com ancestrais diferentes, desenvolvam uma mesma característica ao longo do tempo. Então a ideia é que, por exemplo, morcegos e aves desenvolveram asas, né? Mas são animais completamente diferentes. Então eu fiz isso na peça utilizando o conceito de polipeça, né, que é a ideia de que dentro da mesma composição tem 2 músicas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e cada flauta está tocando uma música diferente. Né? Então elas tocam as músicas simultaneamente, e aí a homoplasia, a ideia de homoplasia entra na questão que ao longo do tempo elas desenvolvem elementos em comum, né? Então elementos rítmicos e harmônicos, intervalares, enfim. E a palavra existência, né, no título eu deixo em aberto para vocês, porque eu tenho minha interpretação, mas eu deixo em aberto para uma reflexão, para vocês refletirem sobre o que isso talvez poderia significar, né? Homoplasia da existência. A execução é da Gabriela Grande, do Rogério Wolff, espero que vocês gostem da peça. Muito obrigado.
pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ramon Fernandes, compositor, e agora vocês vão ouvir a peça chamada Atravessando a Torrente, que foi inspirada num quadro de mesmo nome, de um pintor da China antiga chamado Chitao, e que de alguma forma então essa ideia de travessia atravessa um pouco a peça, né? Permeia um pouco a peça, com notas que surgem de fluxos de ar e retornam a fluxos de ar, e brincando um pouco com esse jogo, com essa ideia, né? Um pouco quando temos uma noite de lua cheia e temos um pouco de nuvens no céu, né? E que a lua se esconde atrás das nuvens e depois volta a surgir, né? E fica essa imagem, né, de nuvem com lua, lua sem nuvem e assim por diante, né? E a peça será interpretada pela Gabriela Fiorini, e eu espero muito que vocês gostem, e obrigado.